Modo de superação para o mês de agosto de 2025. Bom dia, imparáveis! É com muito gosto que partilho convosco algumas pistas para a entrada no modo de ação ou de superação durante o mês de agosto com insights criativos e até, quem sabe, disruptivos. Descarrega o ficheiro que eu deixo para ti com o calendário do mês de agosto, preparado com muito amor e carinho para a tua superação do mês. E estamos aqui a criar uma dinâmica de mudança do conceito de produtividade, em que produtividade não é sobre trabalho árduo ou trabalhar mais, é sobre visão no planeamento e ação estratégica. É sobre sistemas. Não é ter lista de to-do list, lista de tarefas, é muito mais gerir tempo e aprender e ser consistente nesta transição do modo urgente para o modo não urgente. Ou seja, uma mudança de fazer, fazer, fazer para uma realidade mais de ter tempo para programar e que essa programação possa ser alinhada com alguns insights ou até com alguma energia mais inspiradora e de ação com outra intuição. Isto porque estes são os tempos modernos em que torna-se cada vez mais difícil ter os pés bem assentes na terra. A nossa mente viaja a uma velocidade cada vez maior, a aceleração é visível para todos nós e esta criação de sistemas passou a ser, para mim, passou a ser uma urgência, uma prioridade há alguns anos e chegou o momento de os partilhar com o máximo de pessoas pelos resultados positivos que tive nesta capacidade de permanecer com os pés bem assentes no chão. Então, coloca-se a pergunta: onde é que anda a tua mente? Onde é que está a nossa mente? O nosso corpo até está presente, visivelmente presente, mas a nossa mente viaja entre o passado, o futuro e às vezes está no presente. Então, deixo aqui algumas palavras-chave que podem ajudar a disciplinar, a regular aquilo que são as viagens, no fundo, a dar algum sentido às viagens que a nossa mente faz, como a memória do passado recordado, como o foco no presente, no momento presente, e a visão no futuro imaginado. E são estes três grandes pilares que vão constituir o nosso sistema de produtividade mais leve, mais intuitivo e mais personalizado e individualizado. Então, o meu convite é que esta possa ser uma das ferramentas que tu utilizes, que é uma linha, a linha do tempo, a tua linha do tempo, e onde aqui possas colocar algumas memórias, alguns eventos, algumas situações que ativas quando estás aqui na preparação do mês, na preparação da tua visão, da tua estratégia, quais são os momentos que consideras que existem na tua memória e que podem até ser alvo de ressignificação, reenquadramento, para teres esse passado recordado. E esse passado recordado, o que a ciência demonstra é que quando é com base no sentimento de gratidão, quando se vibra na gratidão, a força que ele nos dá para o planeamento e para a ação é maior. Então, a sugestão é essa que possas recordar com gratidão e celebrar esses eventos, essas memórias. Depois entras na fase do futuro imaginado e vais criar a tua visão. E para te ajudar aqui nesta criação da visão, podes registar na linha do tempo qual é a visão que tu queres, pode ser para janeiro de 2026, pode ser simplesmente para o final do mês de agosto,
Ou pode ser numa dimensão maior, mais ampla de tempo, e pode ser a 10 anos, a 5 anos, a 3 anos. Fica à tua escolha qual é a tua visão que tu queres definir. E deixo-te aqui algumas perguntas que te podem guiar na criação dessa visão, como por exemplo, qual é o teu plano de missão de 2025? Vou-te dizer aqui o tempo, é aquele que tu definires. Então podes colocar-te as seguintes perguntas: quais são os meus objetivos para 2025? Ou seja, no final do ano, quais são os objetivos que eu quero atingir ou ter atingido? Descreve em detalhe o que significa sucesso no atingir desses objetivos. O que é para ti ter sucesso com o atingir desses objetivos? Ou seja, poderes dizer eu atingi os objetivos com sucesso. O que é que isso significa? Como te queres sentir? Que valores estás a viver quando atinges esse objetivo? Quais são as capacidades atuais? Quais são as minhas capacidades atuais? Do que é que eu sei que sou capaz de fazer para atingir esse objetivo? Que competências preciso aprender? Ou seja, eu já sei o que é que eu consigo fazer, o que é que eu não consigo. E, portanto, se eu não consigo, coloca-se a questão: será que aprendendo algo novo eu passo a conseguir? Quarta pergunta: qual a distância do momento atual, daquilo que eu estou a fazer atualmente, até aquilo que eu quero atingir? Eu estou no caminho? Qual é essa distância? Em termos de tempo, em termos de trabalho, de dedicação? Qual é a distância? E, cumprindo a lei da troca equivalente, o que é que eu estou disposta a dar e o que é que eu estou disposta a receber com o atingir desse objetivo? E a sexta e última pergunta: quais são os meus próximos passos de ação? E quando chega a esta sexta pergunta dos meus próximos passos de ação, é quando desencadeamos aqui uma estratégia de foco no momento presente, porque a ação concretiza-se no presente, e ativamos aqui o nosso foco. É vantajoso termos a noção de que no presente, onde é que estamos no presente, e um referencial é o referencial ano, e estamos aqui no terceiro trimestre, mês de agosto, mês 8 no calendário gregoriano, mês 7 no calendário chinês, porque o ano termina só em janeiro, e há esta diferença. E nós já sabemos, já tiveram uma pista de que vamos utilizar o calendário chinês e, portanto, essa diferença não é o que faz aqui o maior impacto neste exercício, mas ficamos com a noção que estamos no terceiro trimestre. Quais são os próximos passos da ação, então? Às vezes a sensação é esta, que ficamos com uma folha em branco e esse desconstruir de um grande objetivo em pequenos passos torna-se mais desafiante e pode mesmo haver aqui a questão da falta de foco. Quando acontece a falta de foco, dizer-te que há aqui algumas potenciais causas dessa falta de foco, nomeadamente excesso de opções, ou seja, cria-se a indecisão, porque é difícil decidir quando tens muitas escolhas. Também pode ser uma questão de coragem, e coragem é uma ação no medo, não é? Pode haver medo de dizer não, não quando outros inserem prioridades, as suas prioridades na tua agenda, e portanto pode gerar aqui alguma falta de foco. Pode haver também aqui uma diminuição do ritmo, porque os resultados não são visíveis, a motivação começa aqui a ficar um bocadinho com menos força e quando não há resultados, o ritmo pode diminuir e o foco perde-se. Por outro lado, também pode ser por uma intenção que não é clara, ou seja,
Se não tivermos uma intenção clara, e uma intenção é uma ação que se prevê no futuro, se essa clareza não surgir, pode haver realmente aqui uma dificuldade de foco e dificuldade em terminar e completar a tarefa. Pode ainda ser também por uma sobrecarga, ou seja, é difícil concentrar-te quando as coisas são complicadas e há muita coisa para fazer. Pode haver excesso de sobrecarga e de complexidade na tarefa e naquilo que é o caminho para chegar ao objetivo. A solução que se propõe, e considerando aqui as bases neurocientíficas da nossa atividade cerebral, nós sabemos que a criatividade, o foco e o estado de flow estão no mesmo circuito e ocupam aqui a mesma banda de atividade cerebral, então podemos utilizar, entre outras estratégias, aquelas que nós sabemos que podem auxiliar de uma forma mais fácil o desencadear do foco. Então, por exemplo, com certeza, sem dúvida, que és capaz de ler e entender este texto com letras trocadas. Um excelente exercício de criatividade e foco e de apelar aqui àquilo que possa ser uma capacidade e uma competência nossa, inata, de criatividade e até de intuição. Uma intuição adaptativa que equilibra aqui as decisões entre o racional e a intuição, aquilo que é claro, explícito e cognitivo e aquilo que é implícito, mais inconsciente e mais intuitivo, e a capacidade de ganhar foco e ação. Para mim, a descoberta de um calendário diferente em que possa ser mais intuitivo, mais intencional, com uma gestão mais clara das tarefas e das fases, começou de uma forma estruturada em 2020, quando eu descobri outros calendários que me organizavam a gerir o tempo e a manter criativa e inspirada, e tive o privilégio já de conhecer bem de próximo os principais responsáveis desta mudança na minha vida e com uma propriedade intelectual da qual eu admiro imenso, respeito e faço parte agora da missão de espalhar estas ferramentas da metafísica chinesa, como o Joe Yap e a Paola Gomes na versão espanhola e o Joe na versão original de inglês de Singapura, da Malásia, dos ventos do Oriente, e um agradecimento muito especial e um reconhecimento pelas suas mentes disruptivas e pela sua determinação na disseminação destas ferramentas pelo Ocidente. Então, se quiserem saber mais, podem explorar. Algo que nós ouvimos muito na academia é ouve primeiro, acredita depois. Esta máxima faz parte da minha forma de estar. Antes de qualquer julgamento, opinião, avaliação, ah, acredito que esta máxima nos leva a ganhar muita flexibilidade. Ouvir primeiro e depois, se assim fizer sentido, acreditar depois. E também outra que é o no FOMO, ou seja, no fear of missing out, ou seja, confiarmos que vamos captar aquilo que vai ser a nossa necessidade de informação e se durante a apresentação do dia de hoje houver algo que não faz sentido ou que não fica absorvido, primeiro tem a vantagem de poder ver a repetição. E, de qualquer forma, confiar que o que ficou é o que é importante para vocês. Então, ganha aqui a produtividade ganha outra dimensão, ganha a dimensão da ciclicidade, do ritmo do tempo, e muito baseado nos conceitos da metafísica e, em particular, a metafísica chinesa, que se baseia nos ciclos do tempo e nos ciclos da natureza. A produtividade é muito relacionada com os elementos da natureza, sendo eles o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Tudo passa a ser entendido com esta dinâmica do ciclo de relação
quer seja de produtividade, quer seja de enfraquecimento, quer seja de controlo dos ciclos dos elementos. Vamos focar-nos num conceito que é os ramos terrestres, e assim há um conceito chamado ramos terrestres, que é aí que nós vamos começar, e nos ramos terrestres é onde surgem os conceitos dos animais. Assim, janeiro é o mês boi, e não é logo no primeiro dia de janeiro, mas para o dia de agora, para esta apresentação, fica só o conceito de que janeiro é o mês boi, é o mês terra in, fevereiro é o mês tigre, março é o mês coelho, abril é o mês dragão, maio é o mês serpente, junho é o mês cavalo, julho é o mês cabra, agosto é o mês macaco, setembro é o mês galo, outubro é o mês cão, novembro é o mês porco e dezembro é o mês rato. Existe as estações, como nós temos as estações do ano, também existem as estações dos elementos, e portanto, o tigre, o coelho e o dragão é a estação madeira, a serpente, o cavalo e a cabra é a estação fogo, o macaco, o galo e o cão é a estação metal, e o porco, o rato e o boi é a estação água. Isto é um sistema e é a criação desse sistema que nos dá este fluxo e esta dinâmica harmoniosa do ciclo da produtividade e, portanto, os mesmos conceitos distribuem-se para outras dimensões, como sendo, por exemplo, as horas e como sendo os pontos cardeais. Assim, por exemplo, durante o mês de agosto, já sabemos que é o mês macaco, que está na estação do elemento metal, também pode ser a mesmo, também é durante a hora entre as 3 e as 5, e portanto entre as 3 e as 5 nós dizemos que é a hora macaco, e a direção SO dizemos também que é a direção do elemento, do ramo terrestre macaco, que pertence ao elemento metal. Podemos agrupar aqui na nossa linha do tempo estas dimensões e estes elementos e estes animais para nos fazer mais sentido e organizarmos os nossos objetivos. E surgem aqui conceitos que nos ajudam também a tomar decisões, que são o conceito de desafios e mudanças na interação dos elementos, na interação dos ramos terrestres. Então, o que é que são os desafios e as mudanças? Encontram-se quando existe uma relação de choque, dano, castigo ou destruição. O que é que são choques? Choques são relações que nos forçam à reinvenção, à transformação através da disrupção. Os danos expõem as oposições ocultas e ensinam a resiliência. Os castigos revelam comportamentos de autossabotagem que bloqueiam o crescimento. As destruições, por outro lado, quebram estruturas obsoletas para abrir caminho a algo melhor. Dizer-vos que os danos e as destruições normalmente têm aqui uma conotação bastante emocional, em particular os danos que podem apelar aqui às questões mais de drama emocional, e estarmos conscientes dessa carga mais emocional é muito importante. Por outro lado, temos o conceito de oportunidades e alianças, quando é que elas surgem? Que surgem com as combinações. Assim, há elementos, há ramos terrestres, há animais que têm uma relação de combinação. Isto quer dizer que criam parcerias, alianças e novas oportunidades poderosas. Há outro conceito como de ajuda nobre. Esta ajuda nobre pode ser relacionada, vamos ver, observa-se no mapa, e é também de uma relação entre os elementos, os ramos terrestres, portanto, entre os animais, que surge esta possibilidade de ser uma energia de ajuda nobre. Entrando aqui no mês de agosto, ou seja, mês de macaco de madeira Yang, no ano de serpente madeira In, começou no dia 7 de agosto, na hora entre as 1 e as 3 da tarde.
Qual a mensagem que nos traz? O mês do macaco de madeira Yang traz-nos esta mensagem. Tal como os vinhos, serpenteando entre as árvores, são adaptáveis, estratégicos e perspicazes, subindo sempre alto com inteligência e engenho. Podem ser irrequietos e imprevisíveis. Então temos aqui algumas palavras-chave como adaptação, estratégia, perspicácia, inteligência e engenho, e por outro lado, alguma irrequietude e imprevisibilidade. Este é o calendário que vocês têm disponível para descarregar no ficheiro, onde vocês já podem observar que têm aqui palavras. Deixa de ser uma folha em branco e passa a ter pistas para nos orientar e inspirar. Esta é uma forma de ver o mês, o calendário, chama-se Bazi, é uma carta Bazi, e o mês é um dos pilares que constitui a carta do mês. Este é o ano serpente de madeira, este é o mês macaco de madeira, começou num dia também de macaco, mas de terra, e na hora da cabra de terra. Então, a interação entre estes vários elementos que têm aqui, e a nossa mestre Paola optou por uma dinâmica bem interessante e muito visual de cores e de figuras, que nos ajuda bastante a entender e a percepcionar a mensagem. Portanto, é uma carta com 8 caracteres, ou seja, tem 8 divisões, as celestiais, que são estas aqui de cima, e as terrestres, que é este conjunto aqui embaixo, ou os 4 pilares do destino, também conhecida por 4 pilares do destino. Focando aqui, fazendo um zoom, né, no pilar do mês, que é o que nos dá mais informação para a energia do mês, nós conseguimos perceber aqui alguma mensagem, e as mensagens que resultam da interação, da interpretação destes deuses, destas energias, que é o de Sete Mortes, Amigo, Deus Nutrido, ou Comendo Deus, ou Eating God, e o dinheiro indireto, ou a riqueza indireta. Da interação de todos estes elementos, podemos retirar a mensagem que pode ser um mês de precaução na tomada da ação de produção e criação. É hora de assumir a propriedade intelectual, é hora de assumir que tens ideias, que partilhas essas ideias, tens disponibilidade para partilhar essas ideias e conhecer para ampliar a riqueza das relações. Ou seja, há aqui uma energia de amigo e, portanto, o nutrires a comunidade, o ampliares a comunidade, ampliar as tuas relações, porque é também uma forma de riqueza, pode ser importante. Como existe aqui uma relação entre metal e madeira, e o metal corta a madeira, pode ser importante também haver aqui uma energia de decisão sobre algumas ações que são importantes tomar para terminar algo, para podar o que tiver que ser podado, e também aqui uma necessidade de energia, de gratidão, uma vez que na interação entre o macaco e a serpente há aqui um castigo ingrato, há aqui também uma energia de destruição. A combinação vem amenizar, eh, mas é recomendação para que possa ser esta energia de gratidão aqui um ponto de ordem para a dinâmica desta carta do mês. Olhando para o resumo daquilo que são as energias do mês, nós verificamos que os elementos que estão em predominância é a terra e o metal. A terra e o metal estão, na sua maioria, dominam o mapa, e em particular em que formato? No formato de criatividade e de conexão. Comendo Deus ou Eating God ou Deus nutrido é uma energia de produção, e amigo é uma energia de comunhão, conexão, comunidade.
Também pode ser interessante verificar o que é que no teu mapa significa terra e metal. Pode ter uma influência específica na tua interação com o mês. Um outro recurso é o hexagrama, é a mensagem divina do I Ching, do I Ching, que também é uma fonte de conhecimento muito válida e inspiradora. Temos o último dos 64 hexagramas, que é o incompleto ou antes da conclusão, que nos convida a observar o que é que está incompleto, qual é o trabalho que está inacabado e eventualmente, tomar consciência aqui de alguma energia de apressado. E a mensagem diz: não descanses antes de terminar, para de agir e pensar como se já estivesses fora de perigo. Não, exatamente. Independentemente da situação em questão estar a começar ou a terminar, o segredo para evitar a angústia é mudar a tua atitude e a tua forma de ver as coisas. Há uma frase que diz: molhar o rabo ao atravessar a água adiciona peso e reduz a velocidade da corrida. Ou seja, essa pessoa acabará apanhada. Não tentes fazer tu mesma para ficar rica rapidamente. Se estás envolvida em algo duvidoso ou complicado agora, é melhor parar com isso. Este hexagrama refere-se simplesmente a uma situação incompleta. Ou se quiseres ver as coisas de outra forma, de uma forma mais positiva, o ciclo interminável das coisas. Lembra-te que a mudança é a única constante, sujeita à passagem do tempo. E nada é realmente permanente. Mantém um elevado código de conduta e controla as tuas emoções para evitar disputas. Presta atenção aos detalhes, por mais triviais ou pequenos que sejam, e procura sempre fazer a coisa certa. Embora a mudança seja inevitável, podes sempre aproveitá-la para te aprimorar e fazer a diferença na tua vida, fazendo sempre progresso. Muito bonita esta mensagem, sempre inspiradora, e é interessante perceber que o último hexagrama do ciclo dos 64 refere-nos e relembra-nos desta situação de incompleto, observar o que é que está incompleto e tomar a ação para que possa manter-se este ciclo de abundância. Chega aqui a fase em que é possível personalizarmos a mensagem do mês para aquilo que são os nossos mapas e para aquilo que são os nossos fluxos de produtividade. O que é que vais precisar? Precisar de descarregar a calculadora Bazi, teres uma folha em branco, teres um lápis, retirares aqui as informações da tua data de nascimento, idealmente com a informação da hora. Se não tiveres, não é um problema, ficas com menos informação, mas dá no mesmo para fazer o exercício de inspiração para ti. Sugiro que faças aqui esta tabela, mesmo à mão e com um lápis, onde colocas estas colunas e nas colunas colocas a hora, o dia. Portanto, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. Uma, duas, três, quatro linhas. Ok? Seis colunas, quatro linhas, onde vais colocar aqui um espaço para colocar o teu animal do ramo terrestre, aqui uma linha para colocar desafios e mudanças e outra para colocar oportunidades e alianças. Uma das colunas é a hora, o dia, o mês, o ano e o pilar de 10 anos. E já vamos descodificar. Então, aqui podemos, este é um exemplo, vais ter acesso à tua carta natal. Na tua carta natal, vais observar que há aqui um cabeçalho, uma parte, uma linha superior, onde tens o significado de cada coluna, portanto, cada coluna vai ter uma mensagem e é sempre a mesma. Portanto, o ano refere-se sempre à área dos teus amigos, da tua rede social, da tua indústria. O mês é a coluna do teu trabalho, da tua carreira, dos teus pais. O dia é a coluna da tua saúde, do teu self, do teu casal, do teu casamento, da relação íntima que tu tens.
A hora, por outro lado, é aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais essencial em ti, como as metas, os investimentos, os objetivos, a tua ambição, também relacionado com filhos e colaboradores ou empregados, ou seja, pessoas que estão dependentes de ti. E vais ver qual é o animal, qual é o ramo terrestre que está no teu mapa. E vais também ver no pilar de 10 anos. Normalmente é um pilar que está mais assombreado, corresponde aqui mais a, a uma zona do mapa assombreada, corresponde à etapa atual, que são ciclos de 10 anos. Ok? Normalmente, nesta dinâmica desta ferramenta, deste sistema, de 10 em 10 anos, nós mudamos de ciclo e de energia. Vê em qual é que tu estás e vais assinalar aqui, vais registar. Registar o teu ramo terrestre da hora, do dia, do mês, do ano e do pilar de 10 anos. Vais colocar os animais e agora vamos ver quais são as interações que existem entre esses animais. E o mês. Isto considerando que estamos no mês macaco, aqui está o nosso macaquinho, macaco deste mês, e vamos ver. Se tens serpente, se serpente está em algum dos teus pilares, tu estás aqui com uma interação, uma energia de destruição e castigo ingrato. Ou seja, é importante observares aquilo que está obsoleto, aquilo que já não te serve, aquilo que é prioritário mudar. E pode ser padrões de pensamentos, pode ser padrões de ação, pode ser emoção. Observa em ti o que está a pedir para ser transformado, para mudar. E a sugestão é que isso possa ser também numa vibração de gratidão, porque podem vir situações que te fazem sentir com alguma ingratidão ou que os outros tenham alguma ingratidão para contigo. Lembra-te que a percepção é tua e, portanto, a vibração está em ti e o poder da mudança está em ti. Por outro lado, se tens tigre, tigre traz-te a energia de choque. Choque é uma mudança inevitável. É aquilo que te vai conduzir para uma mudança. E voltamos aqui a ter uma energia de castigo ingrato, ou seja, voltamos a reforçar a importância de vibrares em gratidão. Seres tu o vórtice de uma energia de gratidão, mesmo que tu percepciones que os outros te possam fazer sentir com alguma ingratidão. E o porco, se tiveres porco, vê em que pilar é que tu tens o porco. Há aqui uma energia de dano. O dano é algo que vem provocar-te alguma sensibilidade, algum drama mais emocional e a necessidade de realmente poderes transformar essa emoção em algo vantajoso e, sobretudo, em aprendizagem. Observa em que pilar é que está o animal e a informação associada a esse pilar, porque essa será a área da vida que pode trazer este desafio ou esta mudança. Por outro lado, vamos observar as oportunidades e as alianças, e aí temos estes animais, as oportunidades e as alianças, as colaborações, a expansão, as parcerias, as alianças, que podem ser em pessoas, ou em projetos, ou em intenções. Está associada aqui à serpente, e sim, a serpente já reparaste que também está no choque, não é? Também está aqui, aliás, na destruição, não é? É um animal que está na destruição e que volta a aparecer aqui na combinação, num amigo, é um amigo de macaco, e portanto minimiza aquilo que possa ser a destruição. E temos aqui também mais 4 animais que fazem aliança com o macaquinho, que é o dragão, o rato,
o cão e o galo. Observem que pilares estão e podes ter aqui pistas de quais são as áreas da vida que te trazem aqui oportunidades de alianças e de otimização da energia. Temos também informação do cenário da ação e aqui vamos observar o teu dia mestre e a minha sugestão é que coloques a informação no topo da folha e esta folha pode ficar como um resumo para o teu mês. O dia mestre, como é que se vê? Onde é que se vê o dia mestre? Vê-se aqui, no pilar do dia, na coluna do dia e retirando aqui esta palavrinha que está aqui, pode ser G, pode ser VU, pode ser Bing, pode ser Gang, pode ser Ding, pode ser I, há vários. Retira a tua e agora vamos ver qual é a relação, qual é a dinâmica que existe com o mês. Cada dia mestre vai ter uma dinâmica com o mês e daí resulta uma possibilidade de mensagem. Assim, se tens Bing como o teu dia mestre, a mensagem que trago para ti é ativa a tua intuição e concretiza com pequenos passos. Monetiza a tua experiência de vida. Tens energia de recurso e de riqueza. Se o dia mestre é Ding, e portanto é um elemento fogo, e tens aqui uma mensagem com descansar, é a palavra de ordem. Converte os teus recursos internos em vantagem e relaxa. Tens a energia de recurso e dinheiro ou riqueza direta. Se teu dia mestre é Terra Yang e portanto tens a palavra Vu, a mensagem é transforma em ação a tua criatividade, determinação estratégica e saída da zona de conforto. Tens aqui a energia de influência e de controlo e de criatividade, criação, produção. Então, esta energia é a mais agressiva, mais da ação, mais da aventura, e daí entrares aqui em ação e poder ser uma boa altura para sair da zona de conforto. Se por outro lado tens terra in, portanto tens o chi, treina a tua voz, expressa a tua voz. Solo fértil de ideias, lidera e recomeça. É uma boa altura para encontrar um mentor, um consultor ou um benfeitor. Aqui é a energia de disciplina, criação de sistemas, de organizar e de criar, produzir com a tua expressão, sobretudo de voz, da palavra. Por outro lado, se tens Gang, e Gang é metal Yang, temos aqui a energia de riqueza e de amigo, amplifica a tua comunidade e pode ser um bom mês para obter apoio financeiro, um patrocinador, obter aquele recurso financeiro que andas à procura ou até que não procuras, mas que está disponível para ti. Se por outro lado és metal in e portanto tens a palavra chin, tens riqueza e roubo de riqueza, ou seja, tens aqui conexão, comunidade e riqueza. Então a mensagem é lidera pelo exemplo, pelo teu trabalho, pelo que fazes, pelos teus resultados e acrescenta valor. Finalmente entramos no elemento água, temos a água yang e temos o ren. Protege a tua criatividade com curiosidade e intuição, ou seja, nutre a tua criatividade, a tua curiosidade, a tua intuição, porque tens aqui realmente energia de produção e energia de recurso. Por fim, água yin, ou seja, a água da chuva, se o yang é a água do mar, aqui tens a água da chuva. E temos aqui a produção e o recurso.
E a mensagem é: expressa o teu conhecimento diferenciador, expressa como fazes, mostra como fazes. Estava-me a esquecer do elemento madeira, um dos mais importantes, inclusivamente, no sistema do Chiman, que é já o que vamos ver a seguir, o Jia. No Jia temos a madeira Yang e temos aqui a mensagem: escolhe a tua rede de influência, escolhe as tuas batalhas. Temos a energia de amigo e de sete mortos, ou seja, conexão e influência. Talvez seja um bom mês para selecionares com quem queres discutir, com quem queres crescer, com quem queres desenvolver o o teu caminho. Finalmente, agora sim, a Madeira In. Madeira In, que é o Ri, temos roubo de riqueza e oficial direto, e portanto a mensagem é: lidera com consistência, protege a credibilidade da tua comunidade, protege a sua dinâmica. Como é que nós vemos a ajuda nobre? A ajuda nobre pode ser observada aqui na tua carta, em particular neste estrela nobre, vê quais são os animais que estão aqui escritos, quais são os ramos terrestres que estão identificados como sendo as tuas estrelas nobres, e vais com esses nomes identificar no mês, deixo-te aqui um uma imagem do mês de agosto, para que consigas, assim, de uma visão, mas lembra-te que está disponível o fecheiro, uma visão de qual é o dia mais indicado para poderes encontrar pessoas nobres que te ajudam no teu caminho. Esclarecer-te que às vezes as pessoas nobres não nos dão as pancadinhas nas costas, nem nos levam ao colinho. Às vezes as pessoas nobres são aquelas que são capazes de dizer não e aquelas que são capazes de nos mostrar por onde não é, às vezes de uma forma hum, mais abrupta, mais disruptiva e que nos podem até inclusivamente causar alguma dor. Lembra-te que manter-te no sofrimento é uma opção que é nossa e está em nós poder aprender com a mensagem que as pessoas nobres nos trazem para a nossa vida, em gratidão. Outra informação que é particularmente importante é o do carisma. E o carisma vê-se aqui com esta estrela de flor romântica. Vê qual é o animal, qual é o ramo terrestre associado à tua flor romântica e identifica qual é o dia, porque esse dia há uma probabilidade maior de estares com o teu carisma, de vibrares com o teu carisma um bocadinho mais alto, mais elevado. Vamos agora entrar na segunda parte da leitura da carta do mês e dos insights criativos. Entre o céu e a terra existimos nós seres humanos, que é a trindade cósmica, é o céu, a terra e o homem. E então vamos aqui para a estratégia de ação. Tivemos a criar a visão e agora vamos entrar na ação. Vais precisar do teu mapa natal e de uma bússola, e que pode ser a bússola do telemóvel. O mapa natal é aqui, neste site, neste software, que eu também vou deixar os links aqui disponíveis para vocês, e vais observar aqui este mapa em particular. Este mapa, o que é que tem de mais interessante e curioso e válido e valioso mesmo para a criação da visão e da ação? Tem as áreas de vida. Nós conseguimos ter aqui as áreas de vida de uma forma agrupada e organizada, com alguma interação entre elas, e dá para ganharmos foco naquilo que possa ser a estratégia da ação alinhada com a área de vida que nós queremos avançar e desenvolver durante este mês. Dizer-te que esta ferramenta, o Chi Mendun Jia, é equivalente a dizer:
porta misteriosa que esconde Jah. Jah, se te recordas, é um dos ramos terrestres, é um dos, aliás, ramos celestiais, desculpa, ramos celestiais, que é a madeira Yang, e neste sistema passa a estar escondido, porque é o líder do batalhão que está a defender o seu palácio, do batalhão que é liderado pelo Yang, o metal Yang. Então, porta misteriosa que esconde o Jia é outra forma de dizer Chimendonjia. E este Chimendonjia é uma estratégia de guerra, uma ferramenta de estratégia de guerra ancestral, a 2600 anos antes de Cristo. Já é conhecido a sua utilização nos imperadores da China, na conquista daquilo que é o continente asiático, e que depois continua a ser usado pelos estrategistas da guerra. Também é considerado um oráculo de adivinhação para distinguir a boa sorte e a má sorte. Também é usado hoje em dia para estratégias de guerra mais internas e a superação daquilo que possam ser obstáculos mais internos e transformação do nosso caminho para o sucesso, para o reconhecimento e para atingir os nossos objetivos. Fico especialmente feliz de saber e de saber que partilhou algum papel que possa ter tido nesta conquista desta brilhante atriz, a primeira atriz oriental a ganhar um reconhecimento público numa indústria tão competitiva. E só para que fiquem com uma noção, existem 4 domínios nesta ferramenta, neste sistema: o domínio do universo, do céu, da terra e do homem. Portanto, para além da trindade cósmica da vida, acrescenta-se aqui uma dimensão mais de inteligência coletiva, a divindade e universo. Assim, onde é que se pode observar essa informação? Neste tabuleiro, neste xadrez, em que cada setor, cada direção, passamos a ter aqui a direção como um elemento referencial, e a direção traz consigo mensagens. Nós vimos no início que SO corresponde ao mês macaco, então, se olharmos para a informação que está aqui dentro, podemos obter alguns insights e recomendações para o mês. E aqui está uma primeira proposta de tradução daquilo que possa ser os arquétipos usados nesta ferramenta. Temos a tartaruga, o embaixador e o cenário. Tartaruga é o guardião, o embaixador é a estrela e o cenário é a porta. Isto leva-nos a dizer que este mês pode haver aqui alguma energia de persuasão, alguma energia que pode ser à superfície e aparentemente enganadora, porque temos aqui a tartaruga, é uma energia muitas vezes associada à capacidade de persuasão, no limite de manipulação. O embaixador e o cenário é muito associado àquilo que é a aparência de riqueza. Então, estarmos atentas àquilo que é verdadeiro pode ser uma boa pista para o mês. Se associarmos ao mapa do mês, o que observamos no setor, aqui na direção mais alinhada com a energia do próprio mês, que é o macaco, nós observamos que a mensagem é de mudança. Há uma mudança que provavelmente tem que ocorrer. É bom que ocorra. Porque para nós, quando vemos aqui esta porta morte, quer dizer que está iminente um renascer. Lembrem-se do ciclo, não é? A única constante é a mudança. Se há mudança, há um ciclo; se há uma morte, há um renascer. Esta pode ser a mensagem para o mês e, portanto, deixar cair tudo o que possa ser aparência e focar naquilo que é o essencial, aquilo que é o altruísmo, aquilo que é o bem maior. Porque chefe, o guardião-chefe, é um dos guardiões mais protetores, mais elevados, mais
de energia de Yang, que os 10 são 10 guardiões e o chefe é o da proteção. Então, provavelmente, este mês convida-nos em particular a mudanças, a eliminar aquilo que possa ser superficialidade, uma beleza de aparência e focar-nos naquilo que são os recursos essenciais, aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa riqueza interna. Vamos personalizar, acredito que já tenham o vosso mapa e instalada a vossa bússola. Identifiquem qual é a direção, qual é a área de vida que vocês querem trabalhar mais este mês. Sugiro, eventualmente, se decidirem utilizar a que está no SEO, o façam, em especial se for para uma mudança profunda, já muito esclarecida daquilo que possa ser o que querem mudar, para ter um impacto provavelmente definitivo. E a proposta é que construas o teu quadrado mágico, como fazendo aqui estes quadradinhos que correspondem exatamente às direções do mapa do Tchiman ou do Kimen, em português rápido. Então, possas pôr aqui as coordenadas associadas à área de vida, escolhe uma, duas, as que tu entenderes. E aqui vai aqui algumas mensagens. Portanto, para a direção SE, a direção SE é uma direção que pode ter uma energia favorável ou mais ou desfavorável. Porquê favorável ou desfavorável? Ou seja, luminosa ou de maior turbulência, porque depende da perspectiva que tu colocares nas situações. É sempre assim, mas aqui em particular, porquê? Porque temos aqui a situação de poderes passar por um mês em que não és visível, não és observar, não se vê aquilo que estás a fazer. Se a tua intenção é passar despercebida, ótimo, tens aqui uma energia excelente que podes utilizar e otimizar. Podes ter essa intenção concretizada de passar despercebida. Também pode ser numa perspectiva de preparação. Estás nos bastidores a preparar-te para algo. Por outro lado, tens energia de conhecimento, de estudar, de informação. Excelente. Se juntarmos tudo, pode ser um bom mês para estar nos bastidores a estudar e a preparar-te, a teres acesso a professores, a teres acesso à informação, ou seres tu própria essa fonte de ensino para com alguém. Sul é uma das melhores direções do mês. Sul é uma das melhores direções. E o que é que traz como mensagem? Traz como mensagem que há uma facilidade, há uma energia positiva no ambiente, nos ambientes onde tu te moves. A serpente é um dos arquétipos mais associados ao ambiente, e à metafísica e ao Feng Shui, por exemplo. E o que é que pode acontecer nesses ambientes? Pode acontecer uma energia de liderança, pode acontecer uma energia de aparecer, de brilhar, de conquistar. O que é que pode acontecer? Pode acontecer não seres só tu a liderar e a brilhar e a aparecer. Ou seja, pode ser bom teres como princípio, que essa liderança seja partilhada, ou seja, teres curiosidade também sobre outras formas de liderança, como é que os outros lideram a sua própria vida e aprenderes com isso. Acredito que essa é a melhor forma, uma das melhores formas de integrarmos a aprendizagem é pela observação dos outros, e pela inspiração. Permitiste inspirar e ser inspirado, na tua forma de aparecer e de criares o teu legado. Como falámos, SEO é uma das piores direções, piores no sentido de ter muita volatilidade, ser aqui estruturas muito agressivas, muito hum, de, de morte, não é? De terminar algo, de identificar aquilo que possa ser terminado e renascer.
muito no sentido do ciclo de vida constante dos recursos, não é? E, portanto, da produção constante da vida, sempre nessa perspectiva. Mas sim, é uma direção para terminar, terminar, identificar o que é que se tem que terminar e redefinir, renascer. Oeste é um mês excelente para a preparação do longo prazo, para a preparação da visão. Se queres treinar a visão, se queres ganhar visão de longo prazo, é uma excelente direção. Os assuntos e as áreas de vida que tiverem aqui nesta direção, esta conotação de longo prazo é importante. E porquê? Porque também existe aqui uma energia de medo, ou seja, pode haver a necessidade de sair da tua zona de conforto. Sair da tua zona de conforto para uma perspectiva de longo prazo e muito associado à tua oralidade, a comunicares aquilo que é a tua intenção, a comunicares aquilo que é a tua visão, não é? Ganhares essa capacidade de sair da tua zona de conforto, criando uma visão alternativa. NO também tem aqui energia interessante, como por exemplo o recursos internos, aquilo que é a origem, aquilo que é a abertura a oportunidades, aquilo que é acesso a pessoas que são especialistas e muito boas na sua área de conhecimento, na sua área de expertise, na sua área de ação, ou tu própria tornares-te nessa pessoa que é especialista e que está aberta a oportunidades. Então, a palavra de ordem é criação de oportunidades, ter só em atenção que sejam oportunidades duradouras, que sejam oportunidades sustentáveis, porque pode haver o risco de não serem oportunidades de curto prazo. E às vezes está tudo certo, é só teres em atenção qual é a conotação que queres dar a essas oportunidades e a esse recurso interno. Norte. Norte é uma direção também que depende um pouco da perspectiva que tu colocas nas ações, ou seja, pode ser algo mais superficial, mais enganoso, mais parecer uma coisa e ser outra, como podes intencionalmente utilizares esta energia para uh, persuadires as pessoas, persuadires a tua comunidade por exemplo, ganhar hábitos de vida saudáveis. Por exemplo, passar tempo com a família. Por exemplo, dar valor às férias, ao tempo de descanso. Então, aqui a questão que pode ser determinante é a forma como tu colocas a intenção de persuasão. Tu nos outros e como é que os outros a colocam em ti. Ou seja, também estares atento a essa questão de poderem aproximar-se de ti pessoas com uma intenção de persuasão. Está tudo certo. Na verdade, eu acredito que todos nos influenciamos mutuamente e reciprocamente. Todos somos influenciadores, não são só os mais conhecidos, todos nós somos influenciadores uns dos outros, então é ganhar clareza na intenção dessa influência. NE é uma das melhores direções, como Sul é também, NE também é. NE tem aqui uma energia de velocidade, de impacto, um cavalo viajante, ou seja, pode haver aqui até uma intenção de viajar fisicamente, e com uma grande sintonia do tigre, que é o arquétipo da energia vital, da energia física, ah, e que pode trazer-te aqui oportunidades de investimento. Oportunidades de investimento, quer tu nas ideias dos outros, quer os outros nas tuas ideias. Então, pode ser interessante ver aqui
quais são as áreas que tens aqui nesta direção. É uma direção de ação, é uma direção, é uma energia de entrares em ação, de transformares as tuas ideias em riqueza, de transformares tudo o que é mais de existência mais física que tenhas em riqueza, em fonte de riqueza, em fonte de recurso e de desenvolvimento de conhecimento e de aprendizagem também. Finalmente, temos a energia das relações, relacionamentos, parcerias, colaborações. Pode haver aqui a energia de mudança, de comunicar as tuas ideias de mudança, que podem ser disruptivas, podem ser, podes ter aqui uma forma de aproveitar bem esta energia é as vendas, e as parcerias muito para comunicares algo diferente, diferenciadores, ok? Vê qual é a área de vida que tens aqui associado e pode ser realmente aqui pode ser uma altura de esclareceres, ganhares a coragem para esclareceres ideias no mundo das ideias, nas relações. Ok? Podemos colocar a camada dos hexagramas e cada setor, cada palácio tem um hexagrama associado, portanto, o Palácio SE tem o hexagrama crescimento, Palácio Sul reforma, Palácio SO estagnação, Palácio Oeste limitação, Palácio NO grande reunião, Palácio Norte alívio, Palácio NE progresso gradual e Palácio Oeste morder. Quais são as palavras-chave associadas que muitas vezes nos ajudam tanto a desbloquear e a ganhar foco? São estas que estão aqui. Para SE, destacar-se. Para Sul, mudança. Para SO, transição. Para Oeste, disciplina, e esta disciplina muito associada à liberdade de escolha. Para NO, abundância. Para Norte, libertar. Para NE, disciplina, aqui com esta questão do desenvolvimento e de ganhar ritmo. E, finalmente, este é o palácio que tem a palavra-chave confronto. Uma outra funcionalidade do Qigong, ou do Qigong Dongjia, é a conexão do corpo com a mente. E tal como o bebê, uma das primeiras competências que lhe dá liberdade e autonomia é a capacidade de manter a cabeça na horizontal e em equilíbrio, ok? Aliás, a cabeça está na vertical e o olhar é que está na horizontal, que esse é um dos grandes objetivos da verticalidade, da verticalização, como nós lhe chamamos tecnicamente, a capacidade de manter a cabecinha direita e o olhar bem no horizonte. Então, esta conexão corpo-mente pode dar-se também com este princípio de os nossos queridos Budas que não vejo, não ouço e não digo nada, não falo. E o que nós queremos é ativar precisamente estes sentidos. Como? Então, vais precisar aqui da tua bússola para te orientares, e já nas informações anteriores era necessário, mas vamos dizer-te agora o como é que se faz na ação. Então, ganhas consciência das direções e identificas qual é a capacidade humana, a supercapacidade humana, que é tão importante resgatar cada vez mais estes superpoderes humanos. E vamos ver em que direção é que eles estão. Então vamos identificar os guardiões, e eu já fiz esse trabalho para ti, e os guardiões associados ao superpoder humano estão aqui. Se o teu objetivo este mês é ativar o superpoder da sabedoria,
do saber intuitivo, do aceder a um nível de informação superior, colocas-te de costas para SE. Se por outro lado for ganhar sensibilidade e intuição no ambiente, é o sul. Eu costumo dizer que esta capacidade é aquela capacidade que nos permite encontrar as coisas que desapareceram ou até encontrar aquele estacionamento mesmo à porta do sítio onde nós queremos. De costas para SO, temos o superpoder dos pensamentos, da proteção pelos pensamentos. Oeste, a visualização. NO, a ativação dos recursos internos, que pode ser de coragem, pode ser de alegria, pode ser de força anímica, os recursos internos. Norte, a empatia, a nossa capacidade de criar empatia. NE, a nossa energia física, a nossa vitalidade no corpo. E este, a nossa capacidade de conexão, a nossa capacidade de estabelecer relações. Como é que isto se faz? Identificas o teu foco para o teu mês, por exemplo. Imagina que possa ser ter mais vitalidade física, ganhas mais energia no teu corpo. Então, focas-te aqui no NE, até porque é uma das direções mais favoráveis também do mês. Então, vamos otimizar aqui com o NE. E como é que fazes? Colocas-te de costas para a direção, neste caso NE, costas para a direção, e contas de 64 até 1. Decrescente, contínuo, progressivo. Se te enganares, quer dizer que a tua mente anda a divagar por aí, voltas ao 64 e contas novamente, ok? Para que as tuas ondas cerebrais se possam acalmar e possas estar aqui no presente e, neste caso, conectas-te com essa tua energia vital, essa tua energia física, conectas-te com o teu corpo, crias a tua intenção, defines a tua intenção com aquilo que é o teu objetivo. Começamos a ver uma luz, uma visão ao fundo da gruta, com tanta informação. Acredito que já tenhas muitos insights e vontade de te organizar de uma forma mais criativa e intuitiva para o mês. Lembrar-te que o ano não é ganho ou perdido em janeiro, é no passo a passo que ele é conquistado. Então, cria uma semana que seja revigorante e não opressiva, enfrenta a procrastinação e sai do impasse, encontra mais alegria e motivação no teu trabalho. Para finalizar, deixo-te aqui uma lista dos dias oficiais que estão contemplados no mapa, também são o meu guia nas mensagens diárias que eu deixo no grupo das Imparáveis, todos os dias já há 3 anos, ou 4, e que são eles o estabelecer com a sua respectiva palavra-chave. Estabelecer, remover, cheio, equilíbrio, estável, iniciar, destruição, perigo, sucesso, receber, aberto e fechado. E aqui estão a possibilidade de tu perceberes que há dias mais de ação e há dias mais de introspeção, mais de pausa. Identificar o que tu queres associar ao teu objetivo, pode ser um objetivo mais de oportunidades, ou pode ser um objetivo mais de iniciar ou até de fechar, terminar qualquer coisa. Ajuda-te a ganhar foco e a decidir o dia. E deixo-te aqui um extra que também faz parte das ferramentas que nós temos, é a seleção das datas com base nas estruturas especiais que surgem diariamente. Assim, o dia 24 foi um dia escolhido por mim para ser um dia com alta intenção e de costas para este, de costas para este, podes dizer este decreto, por exemplo, com uma intenção muito de saúde, ok? Poderes associar aqui, neste dia em específico, esta direção, com este decreto e comando, a proteção nos pensamentos e ações no alívio de todos os bloqueios, transformando os perigos percepcionados na saída da zona de conforto,
em oportunidades de mudança para um estilo de vida saudável, com o apoio absoluto da inteligência divina. Comprometo-me com ações de bem-estar geral e autocuidado, regulando o que sinto no meu corpo no momento presente, com prática da atenção plena e abertura de pensamentos. A seguir a este decreto e este comando neste dia, com esta intenção nesta direção, é desejável entrares em ação para que os teus 50% de responsabilidade da ação possam ser executados e entrar hum, em ação. Como? Com escrita criativa, com journaling, com diário. É uma das ferramentas que mais uso de uma forma consistente. Com nesse journaling podes fazer a prática da gratidão, do perdão ou da compaixão. Podes também contactar uma amiga e sair com ela, ou enviar-lhe uma mensagem a ver se é oportuno e se está disponível. Podes fazer um passeio na natureza, ouvir música ou simplesmente contemplar. Dizer-te que é com muito, muito gosto e muito amor que ah, dou luz ao projeto Corpo e Alma e materializo, por exemplo, na produção de um calendário anual com estas informações mais simples e simplificadas da metafísica chinesa. Chamei-lhe calendário Agir e Refletir, que está disponível para adquirirem. Vou deixar o mês de agosto aqui para vocês. Dizer-vos que também é com muita satisfação que dou continuidade de uma forma mais consistente aos serviços de mentoria e de acompanhamento de pessoas que me procuram para serviços mais personalizados, por via da sessão estratégica ou por via da mentoria de consistência. Em breve faremos mais uma edição dos 64 dias a acordar para a vida. A mentoria de consistência é realmente um programa que neste momento está em lista de espera, que não tenho vagas ainda, pela sua excelência e pela qualidade que coloco a minha entrega em cada pessoa que acompanho. São serviços de 3 meses, um programa de 3 meses. Há a possibilidade de haver uma sessão estratégica para exploração de um planeamento individualizado e uma proposta de agendamento mais a longo prazo. E, segundo a lei da troca equivalente, deixo-te aqui a proposta de poderes partilhar ou contribuir da melhor forma que tu sentires com aquilo que foi a minha entrega para ti. Partilha com outros que possam precisar desta informação ou beneficiar. Podem até não estar a precisar, mas beneficiam de alguma forma. Nunca se sabe quem é que pode estar a beneficiar ou quem é que pode beneficiar. Para terminar, deixo aqui só um decreto que podes fazê-lo de costas para norte, alinhado aqui com aquilo que é o hexagrama do dia e com as estruturas do dia de hoje. A leitura do hexagrama do dia de hoje, que é o de aliança, é o número 8. A fonte de inspiração é este livro, com o prefácio do Carl Jung, um nome que tanto respeito e tanto me inspira. E por fim, recordar que tudo o que tivemos a fazer aqui, efetivamente, é o meu contributo para divulgar o meu conhecimento na área da neurociência, que sei que tem impacto na saúde mental das pessoas, porque estimula e harmoniza aquilo que possa ser uma atividade cerebral mais acelerada, mais ansiosa, para uma atividade cerebral mais harmoniosa e mais conectada nas diferentes áreas de interesse para aquilo que é um planeamento e uma ação alinhada. A neurociência por trás da moda ação diz-nos que o nosso cérebro gosta das pistas com instruções, gosta de desbloqueadores de iniciação geral de tarefas, gosta da manutenção sustentada de objetivos e de planeamento de ações.
Diz-nos ainda que é importante esta relação entre o sistema nervoso simpático e o nosso cérebro e o nosso corpo, este controlar da fisiologia dos órgãos internos. Quando é com entusiasmo, é muito mais fácil, a energia é muito melhor e mais poderosa. E no dia 17, conto poder preparar e estar mais uma vez convosco aqui por esta via de comunicação digital. Um beijinho no teu coração. Boa semana, bom mês.